Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 20, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Itens 1 ao 15, Lei do Retorno. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavilha, agradecemos a presença da Ana e da Michele e convidamos nossa amiga Michele para fazer nossa prece inicial. Deus nosso Pai, Jesus Mestre amado, agradecemos pelo estudo de hoje, por essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Agradecemos pela comunhão que temos nesse grupo de estudos. Agradecemos pelas oportunidades de crescimento, de aprendizado nessa encarnação. Pedimos que a espiritualidade amiga se faça presente no estudo de hoje, nos intuindo e auxiliando para que possamos compreender, ser compreendidas e falarmos as boas coisas do seu Evangelho, as coisas que podem nos auxiliar no nosso progresso pessoal. É isso que pedimos e agradecemos que assim seja. Que assim seja. Quais os efeitos da lei do amor? Quando Jesus fala amai ao próximo como a ti mesmo, qual o limite da relação ao próximo? Gente, meus últimos estudos têm sido só de exemplos pessoais, né? E esse daqui também vai ser. Porque eu sou advogada e eu atuo muito na parte da violência doméstica. E a gente tem muito caso de dependência emocional. E aí, quando a gente fala de dependência emocional, a gente não está falando de dependência emocional só em relação a homem e mulher, a gente está falando de dependência emocional, às vezes, em relação aos filhos, né? É quando aquela pessoa ali, ela não consegue se colocar e ela aceita tudo e qualquer coisa que vem. Eu tenho exemplos fortíssimos, muito próximos. E eu sempre dou eu sempre coloco como exemplo essa passagem do Cristo, né? Porque o próprio Cristo, ele nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a primeira lição que a gente tem aí é que se a gente não se ama, a gente não tem condição de amar o próximo, né? E não é não se ama no sentido de, eu tô bonita, eu tô linda, de todo dia acordar feliz, de todo. Não, gente. É amar mesmo no sentido de saber que você é um corpo, é uma pessoa, que Deus teve todo um tempo, que a espiritualidade se preparou para essa sua encarnação, que tem toda uma leva de espíritos amigos e benfazejos que nos acompanham aí para que a gente supere os nossos desafios. E a gente se amar e amar cada desafio que a gente supere, e a gente entender que a gente é unipessoal, que a gente é uma pessoa só, que a gente tem que se amar antes de qualquer coisa, tá? E aí, quando a gente não está preparada para esse amor, a gente entende que o outro também não vai te amar. E a gente passa a desenvolver situações ali, por exemplo, do filho. Você passa a ser dependente emocional dele e começa a fazer para o filho tudo que o filho quer, ou para o marido, ou para o namorado, ou para a pessoa que você é dependente emocionalmente, tudo que ele quer. E aquela pessoa, se ela não tiver um equilíbrio para entender a sua colocação ali, ela vai entender que você realmente não é merecedora, porque você faz tudo de graça e as coisas que são dadas de graça não são valorizadas, né? Então, assim, não é uma situação fácil, a dependência emocional é tratável e são muitos anos de tratamento, mas o primeiro passo é você entender, tá? Não é porque estamos falando aqui sobre amar a si mesmo que você amanhã vai acordar se amando, mas assim, você perceber que o amar a si na vida cotidiana é uma coisa extremamente necessária. E se você não conseguiu se colocar nessa situação, a gente tem hoje vários mecanismos de ajuda, né, Mi? A gente tem hoje muitas buscas através de terapia, através que pode te ajudar. E é o caminho para você sair realmente da dependência emocional.
Bom, meninos, agora eu vou deixar o evangelho com vocês. É, quando Jesus fala, amai ao próximo qual, como a ti mesmo, qual o limite com relação ao próximo? Sem limites. Jesus amou a todos incondicionalmente. Até quando ele estava lá na cruz, ele perdoou aqueles que estavam fazendo mal a ele. A história do que Pedro, né, pergunta quantas vezes eu tenho que perdoar, 70 vezes 7, é porque a gente precisa perdoar infinitamente. E eu já dei esse exemplo no estudo anterior, né, da musculação, é prática diária, não tem jeito. E a gente só consegue através da prática e da oração, pedindo a Deus para abençoar essa pessoa e nos ajudar a melhorar. Porque, mas essa pessoa me fez muito mal e se eu perdoar, eu vou esquecer. Perdoar não é amnésia, é lembrar sem dor. E quando a gente lembra sem dor, é como se a gente estivesse contando a história de alguém, a história de um filme. Eu já passei por determinadas coisas, e quando eu conto, é como se eu estivesse contando a história de alguém, só que eu sou a personagem principal. E, no entanto, não me dói mais. E isso é realmente perdoar. Significa que eu quero estar com essa pessoa para passar tudo que eu já passei? Não, não significa isso. Nós viemos à Terra para ser felizes. Jesus disse lá em João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é felicidade. Nós estamos aqui para ser felizes. Ele não veio dizer, ai, vocês têm que ser tristes, infelizes, aceitar tudo para herdar o reino dos céus. Humildade é diferente de humilhação. Nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para progredir. Vamos sofrer humilhações? Vamos. Vamos passar por provas? Vamos. Mas a diferença disso tudo vai ser como nós vamos lidar com essas coisas ao longo do caminho, né? Mas se eu perdoar, significa que eu não vou ter que voltar com aquele irmão na próxima vida, então eu vou perdoar todo mundo. Também não. Mas, se nós perdoarmos nessa vida, muito possivelmente, quando a gente tiver que voltar com essa pessoa, vai ser muito mais leve, vai ser muito mais tranquilo, que é o objetivo, né? É isso. E também perdoar o próximo e amar o próximo não significa manter o próximo bem próximo, não, né? Você pode amar o próximo, mas que ele tenha a vida dele, o caminho dele, e siga, né? O importante é você tirar de dentro de você esse peso, essa coisa que você carrega nas costas, aquela bagagem pesada por uma vida inteira, uma encarnação toda, e ter que voltar novamente para cumprir o mesmo objetivo que você não conseguiu manter agora. Então, é perdoar Um e exemplo disso, pedir que o seu próximo não precisa ficar tão próximo, que ele siga o caminho dele, o destino dele, e mantenha próximo só realmente aquelas pessoas que são da sua intimidade, da sua convivência, que a outra pessoa siga a vida dela em paz, né? um exemplo são os criminosos, né? Quando você é vítima de um crime, por exemplo, ou quando você tem pessoas próximas vítimas de crimes ali, o homicídio, por exemplo, você vai liberar o perdão, porque você vai liberar esse peso, você vai entender que aquele irmão está na fase dele de evolução. Entretanto, você não vai ficar no caminho dele, porque você também entendeu que ele ainda não evoluiu, né? Você ficar no caminho dele é você se colocar em risco. Então, de fato, a gente teve uma amiga aqui e em determinado momento a gente notou que as coisas sumiam, né? E aí descobriu-se lá na frente que era essa amiga. Deixou de ser amiga? Ela não deixou de ser amiga, mas quando ela chega em casa, a gente deixa as coisas à vontade para que sumam também? Não, você vai guardar as coisas. Então, assim, você perdoar, é, Deus ensinou, Jesus ensinou a gente a ser bom, não foi ser bobo, né? Então, você ser bom é uma coisa, você ser bobo não foi ensinamento bíblico.
né? O bobo fica por nossa conta mesmo. Então a gente tem que aprender isso, tem que aprender que bondade é uma coisa muito além, que perdão, a pessoa te traiu hoje, te traiu ontem, te traiu anteontem, e você vai continuar ali insistindo no perdão, você vai perdoar, mas você vai insistir no erro daquela pessoa se você quiser. Por quê? Porque naquele momento ali, aquela pessoa não está pronta para acertar aquele ponto, né? Então você precisa entender que o perdoar não está linkado com a questão de você, vem aqui e me dá um abraço. Às vezes a pessoa não está pronta para te dar um abraço. Ela só, né? E o perdão também não tem que ser uma coisa falada, porque o perdão é interno, é nosso, né? Você perdoa e deixa aí. É uma coisa muito, muito tranquila, eu acho. Né? Perdão Não, concedido, acesso negado, né? é, Perdoa e libera. e deixa aquela pessoa ali pro tempo dela, porque ela não está naquele tempo, né? E a gente entender que cada um tem seu tempo, é ok. Minha irmã é ótima nisso. Minha irmã, ela perdoa de coração, ela segue com a amizade, mas aquele ponto que a pessoa errou com ela, dificilmente erra de novo, porque ela bloqueia, né? Então, assim, eu te perdoo, a gente segue, mas esse caminho aqui para você não, que você ainda não está pronto para isso. E é isso também é amor, porque à medida que você perdoa e você fecha os olhos para o erro da pessoa, você está sendo omisso, né, em mostrar que aquela pessoa está sendo errada. E aí a pessoa também não entende o erro dela, porque às vezes é isso, gente. Às vezes a gente, mas ele errou, ele sabe que ele errou. Essa questão do nosso progresso íntimo, do nosso progresso espiritual, ele é muito lento às vezes, né? Às vezes você sabe que você está errando, mas você não está com força para sair daquele erro. Então, você levando olha, de uma pessoa que você gosta, falar, olha, eu gosto de você, mas nesse ponto aqui a gente vai deixar por enquanto porque você não está pronto. Às vezes é um ato de amor também, É assim. né? Meninas, mais alguma coisa a colocar? Só rapidinho, muita gente às vezes tem dificuldade de perdoar o próximo porque não consegue se perdoar, né? E o auto-perdão é tão importante quanto, porque se a gente não se perdoa, é porque nós precisamos ainda desenvolver, desmanchar o orgulho que existe dentro de nós, né? Então, não se perdoar é um orgulho muito grande achar que você não pode errar porque, ai, eu não me perdoo porque eu errei. Não, todos nós somos falhos, né? E a gente só consegue perdoar o outro quando a gente se perdoa também. É isso. O auto-perdão tem sido uma coisa muito recente na minha vida aí. Estamos em tratamento, viu? É Só isso para aí. dizer que não é uma coisa fácil, né? O que a gente fala aqui, a gente acha que é fácil. Não é fácil. Nada do que a gente fala aqui é fácil, na verdade. Mas, Mas assim, já é uma evolução, É, já é um passo. né? Às Só vezes de já você, estar se tratando para isso, né? Já é uma evolução. às vezes de você ouvir e se conscientizar, Ana, já é um passo muito grande. Porque às vezes a gente não tem nem ouvidos para ouvir isso. A gente então, não consegue dimensionar, né? Às vezes de você ouvir e entender já é um passo importante. Você dar outro passo, que é o se tratar, é um passo enorme, né? E você entender o auto-perdão é muito, muito importante. Mas é isso, é só para... É que às vezes a gente fala e dá uma impressão de que é uma coisa muito fácil. Gente, nada aqui é fácil demais. Tudo aqui é muito difícil. Mas, assim, se você tiver ouvidos para ouvir, já é um grande passo, já é um passo para o progresso, é um passo para a melhora, né? Meninas, obrigada pela colaboração no estudo. Vou pedir para minha amiga Ana fazer nossa prece de encerramento. Vamos então agradecer a Deus por essa oportunidade da gente estar aqui sentado, conversando, falando sobre coisas boas, aprendendo cada hora um pouquinho mais. Que as pessoas que possam nos assistir e nos ouvir também possam aprender um pouquinho com a gente, né? Vamos agradecer a presença de Jesus, da espiritualidade amiga, pedir paz, sossego, progresso na nossa vida e na vida das pessoas que nos ouvem. Que assim seja. Assim seja. Tenham todos uma boa semana.
e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.